Olá, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Eu vou apresentar a palestra Acidentes por Animais Peçonhentos durante a pandemia do Covid-19, dando ênfase ao estado do Ceará. Aqui está chovendo, eu espero que não atrapalhe na palestra. Bom, antes de começar, eu vou me apresentar. Meu nome é Viviane Steinck, eu sou médica veterinária, formada pela Universidade Federal do Piauí, campus Professora Sinobelina Elvas, na cidade de Bom Jesus. Bom, mas o que são animais peçonhentos? Bom, animais peçonhentos são aqueles que possuem veneno, a peçonha, e apresentam uma estrutura específica capaz de inocular este veneno, que serve como autodefesa ou ataque. Acidentes causados por animais peçonhentos são muito comuns aqui no Brasil, devido ser um país de clima tropical, e isso causa um considerado problema de saúde pública. De acordo com alguns estudos, a segunda maior causa de envenenamento humano é causada por animais peçonhentos, ficando apenas atrás da intoxicação por medicamentos. Em 2009, a Organização Mundial da Saúde, OMS, incluiu este tipo de acidente na lista de doenças tropicais negligenciadas. Isso porque a estimativa que possam ocorrer anualmente no planeta é de 1,841 milhões de casos de envenenamento, resultando em 94 mil óbitos. Os acidentes causados por animais peçonhentos representam um relevante problema de saúde pública mundial negligenciada. Apesar dos números elevados de acidentes com esses animais, a verdadeira razão da magnitude dos dados epidemiológicos são inconsistentes no país, devido ao alto índice de subnotificação e também omissão de dados no preenchimento das fichas de notificação. A vigilância em saúde é um importante eixo na saúde pública, tendo como objetivo a análise permanente da situação de saúde da população, estabelecendo uma atenção à saúde organizada para a execução de práticas de saúde adequadas ao enfrentamento dos problemas existentes. Os acidentes com esses animais são considerados uma emergência clínica e têm maior frequência em locais de clima tropical, como eu já falei anteriormente, que é o caso aqui do Brasil. A classificação desses acidentes se resume da seguinte forma: acidentes leves, que são com sintomas transitórios e que se resolvem espontaneamente, acidentes moderados, que são com sintomas pronunciados ou prolongados, e acidentes críticos, que são com sintomas mais graves ou que causem risco de morte. A internação hospitalar, ela ocorre em casos classificados como moderados e críticos, pois são de maior interesse de saúde pública, devido ao fato de requererem cuidados especializados em razão de seus sintomas prolongados e da possibilidade do óbito. Tanto o atendimento como o tratamento desses acidentes são oferecidos de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS, conforme os sintomas, espécies e cada situação. Aí, nesse caso, é utilizado a soroterapia antiveneno,
que visa a neutralização após o acidente por animal peçonhento e diminuir o tempo decorrente entre o acidente e o atendimento médico adequado. Tais antivenenos, quando utilizados de forma correta, são os mais eficazes na neutralização da peçonha do animal causador do acidente, sendo indispensável sua disponibilização e aplicação quando o animal é identificado. Por isso que é importante, quando houver esse tipo de acidente, tirar uma foto do animal ou até mesmo pegar ele, manipular ele, pegar e levar até o hospital, pronto-socorro, posto de saúde. Os profissionais que atuam em serviços de vigilância em saúde têm papel fundamental quando relacionado a esse problema, sendo o eixo principal para o rastreio de doenças e agravos. Essas equipes multiprofissionais devem atuar baseadas no planejamento da assistência com a utilização de indicadores, informações epidemiológicas e gerenciais para fundamentar suas ações e decisões em uma perspectiva de ação coletiva, como é o caso dos médicos, enfermeiros e médicos veterinários. Os animais peçonhentos presentes no país que causam acidentes são as serpentes, os escorpiões, as aranhas, as mariposas e suas larvas, as abelhas, as formigas e as vespas, os besouros, as lacraias, os peixes e as águas-vivas e as caravelas. Porém, os principais animais peçonhentos terrestres que causam mais acidentes são algumas espécies de serpentes, que possuem presas, escorpiões, que possuem aguilhão, ponta de agulha, aranhas, pois possuem quelíceras, lagartas, que possuem cerdas, e abelhas, pois possuem ferrão. E isso se torna um fator preocupante, já que a maior parte desses animais podem entrar nas residências tanto de zonas urbanas como rurais. Esses acidentes, na maior parte das vezes, ocorrem nas zonas rurais, por conta das modificações antrópicas no ambiente, como o aumento do desmatamento, desenvolvimento das áreas de plantio, redução do habitat natural das espécies, expansões dos pastos e outras atividades. Porém, os acidentes ocorrem tanto em áreas urbanas como rurais, principalmente devido à procura de alimentos por parte desses animais. Opa, passei errado, desculpa aí. Em relação aos primeiros socorros, é recomendado lavar o local da picada com água e sabão, não fazer torniquete ou garrote, não fazer incisões, não espremer ou fazer sucção no local da ferida, não aplicar ou ingerir qualquer tipo de substâncias, justamente para não provocar infecções. E, no caso de acidente, deve levar a vítima imediatamente ao serviço de saúde mais próximo para que possa receber o tratamento adequado. Durante a pandemia do Covid-19, os acidentes com animais peçonhentos obtiveram uma redução, e isso se deve à maior preocupação da população com a higiene doméstica e o receio de exposição ao novo coronavírus na busca de ajuda em hospitais em caso de acidente. Segundo dados do CINAM,
No estado do Ceará, nos anos de 2020, 2021 e 2022, foram notificados um total de 16.209 casos de acidentes por animais peçonhentos, sendo que em 2020, assim, em relação ao ano, em 2020 tiveram 8.580 casos, equivalente a 52,93% dos casos. Em 2021, foram 7.512, equivalente a 46,34% dos casos. Em 2022, como a gente pode observar aí, teve uma redução, foram 96 casos, equivalente a 0,59% dos casos. Já em relação ao tipo de acidente, os ignorados e brancos foram 229, equivalente a 1,41%. Abelha foram 1.948, equivalente a 12,01%. Desculpa, eu tô gripada, gente. Aranha foi 394, equivalente a 2,43%. Escorpião foram 11.116, equivalente a 68,57%. E lagarta foi 117, equivalente a 0,72%. E serpente foram 1.929, equivalente a 11,90%. Já de acordo com o sexo masculino tiveram 7.622 casos, equivalente a 47,02%, e o sexo feminino foram 8.567, equivalente a 52,5%. Já em relação à faixa etária de maior prevalência, as idades foram de 20 a 39 anos, com 5.707 casos, equivalente a 35,20% dos casos, e 40 a 59 anos, que foram 4.319, equivalente a 26,64% dos casos. E em relação à evolução do caso, os ignorados brancos foram de 1.238 casos, que foram equivalente a 7,63%. Cura tiveram 14.943, equivalente a 92,18%. E óbito pelo agravo notificado foram 26, equivalente a 0,16%. Já em relação ao tempo da picada e do atendimento, os ignorados brancos foram de 1.140, equivalente a 7,03% de casos. 0 a 1 hora foram 6.670, equivalente a 41,14% dos casos. 1 a 3 horas foram 4.453, equivalente a 27,47% dos casos. 3 a 6 horas foram 1.690, equivalente a 10,42% dos casos. 6 a 12 horas foram 889, equivalente a 5,48% dos casos. De 12 a 24 horas foram 740, equivalente a
4,56%, e 24 horas ou mais horas foram 627, equivalente a 3,86%. Com isso, conforme a gente pôde observar com esses resultados, a maior incidência de casos de acidentes por animais peçonhentos ocorreram com o sexo feminino. E esse fato ele pode estar associado ao tempo de exposição ao ambiente familiar, ou seja, no ato de se vestir ou de calçar um sapato sem inspecionar antes. Porém, também pode estar relacionado com a atividade agrícola. O tipo de acidente mais observado nesses resultados foram os de escorpiões. E os escorpiões, eles são animais ativos nos meses quentes, o que acontece na maior parte dos meses no estado do Ceará. Porém, geralmente, em períodos de chuva, também pode ocorrer. E devido às alterações no clima, em algumas regiões, estes animais estão ativos durante todo o ano. Então, todo ano pode ter escorpião. É evidente que deve-se haver uma análise detalhada desses acidentes causados por animais peçonhentos, pois contribui para a vigilância em saúde com estratégias de controle e medidas de prevenção. Aí, desse modo, os serviços públicos de saúde podem fortalecer e executar ações preventivas para esses agravos. Desculpa, gente. As medidas de controle e prevenção contra acidentes por animais peçonhentos são garantir a limpeza de terrenos e evitar o acúmulo de lixo e entulhos, não colocar a mão em tocas, folhagens e ocos de árvore, sempre ao calçar sapatos fechados e vestir roupas, inspecionar antes, isso é muito importante no dia a dia, realizar a higiene da residência, não deixando restos de comidas ou lugares úmidos, ao fazer trilhas ou mergulhar em cachoeiras, observar por onde se caminha e preferir calçados fechados e de cano longo. Também é importante que se use calça e blusa de manga comprida. E ao ver um animal peçonhento ou colmeia, não os manipular, nem querer chegar perto de jeito nenhum. E se por algum acaso acontecer o acidente, procurar atendimento logo após do acidente com o animal peçonhento, pois o atraso pode levar à morte. É importante salientar que acidentes envolvendo serpentes acometem mais trabalhadores rurais, devido estarem diretamente em contato com a natureza. Nesse contexto, caso eles ocorram, deve realizar a notificação compulsória com o preenchimento de ficha de investigação e a comunicação do acidente de trabalho. Aí, como medida preventiva, é importante seguir a norma regulamentadora NR 31, que trata justamente do uso de equipamentos de proteção individual, que são os EPI, como botas de cano longo, perneiras e luvas com aparelhos de couro. Os casos de acidentes por animais peçonhentos no estado do Ceará atingiu durante a pandemia, como nós
vimos pessoas, a maioria das pessoas do sexo feminino, em idade economicamente ativa de 20 a 59 anos, sendo que a maior incidência de acidentes foram de escorpiões, seguidos por serpentes e abelhas. As condições de infraestrutura das cidades, como o acúmulo de entulho próximo aos domicílios e a disposição em abundância de alimentos, elas contribuem para a proliferação destes animais, sendo a maior incidência de acidentes por animais peçonhentos no estado do Ceará. E ações como educação ambiental são fundamentais para a conservação dessas espécies, garantindo a preservação da biodiversidade e o equilíbrio entre a saúde humana, animal e do meio ambiente. Além disso, as medidas de prevenção também são importantes para a proteção desses animais. Bom, obrigada pela atenção de todos. Espero que eu tenha contribuído para o conhecimento de vocês. Desculpa aí pela chuva e pelas minhas tosses, porque eu estou gripada. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através do e-mail vi.steintic@gmail.com ou então através do meu Instagram, que é @vivi_steintic. Eu gostaria de agradecer o evento, a organização do evento, por ter me dado, digamos assim, hoje é meu aniversário, né, no caso. Hoje é 6 de maio, hoje é meu aniversário. Então, eu agradeço a organização do evento pelo convite, por eu estar participando aqui como palestrante. Isso é um presente, o maior presente para mim. Agradeço mesmo. Muito obrigada. E eu espero ver vocês em um próximo evento. Agradeço mais uma vez. Tchau, tchau.